Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de apresentação do nosso novo projeto de restauração. Nesse vídeo, eu quero mostrar a vocês esse carro que eu estou fazendo. Eu tinha feito um vídeo antigo com a apresentação dele e o que é que eu iria fazer. No entanto, eu ando meio doente e com a cabeça não tão boa por causa de eu estar doente. Sem querer, eu apaguei o vídeo de apresentação. Então, estou refazendo ele para mostrar o que é que a gente vai trabalhar com ele. Esse carro foi um colega de trabalho que me deu. Ele sabe que eu restauro carros e ele achou esse carro no meio da rua e pegou, me entregou. Ele estava parado porque eu não tinha muito o que fazer com ele. Eu não tinha muitas ideias sobre o que fazer com ele. Ele não é um carro 1,64, ele já está na base de 1,43. Então, eu estava demorando um pouco sobre o que fazer com ele. Enquanto eu andava pela feira, certo? Eu encontrei esse ônibusinho aqui, que ele tem esses assentos e ele tinha uma base, que já vou explicar o que aconteceu com a base. E eu encontrei esse ônibusinho que ele tinha a base e as rodas encaixavam perfeitamente nesse carro. Então comprei o ônibus para poder usar ele como para pegar a base dele e as rodas e usar ele para restaurar esse carro. Esse carro, não sei o que ele é, aparentemente ele aparenta ser uma BMW. Esse carro, eu vou restaurar ele e eu vou fazer todo ele ser pintado ou em preto ou em prata. Mas eu não vou usar o prata metálico que eu tenho. Se eu for usar pintar ele de prata, eu vou usar um prata que eu estou procurando e eu vou comprar ele recentemente. Mas se eu for usar ele preto, eu vou usar ele eu vou usar um preto normal. Não vou também usar um preto metálico que eu tenho. A diferença desse carro para os outros que eu restaurei vai ser principalmente porque, como eu tenho agora uma impressora e eu tenho papel para decalque, eu vou colocar os decalques das lanternas assim que eu descobrir que carro é esse. Se eu não descobrir que carro é esse, eu vou ter que pintar as lanternas e os faróis à mão mesmo. E eu vou usar decalques nele. Ele vai ser um carro bem simplesinho. A minha ideia é que esse carro ele seja um carro da Barbie, porque eu estou pensando seriamente em dar ele para uma amiga minha, que ela tem Barbies, certo? Por sinal, as Barbie que ela tem fui eu que dei. Então eu estou pensando em fazer esse carro rosa no mesmo tom que um carro da Barbie. E a Barbie ela tem se eu não me engano, ou é um Fiat ou é uma BMW. Isso vai ser decidido depois. Se quando eu for fazer a pintura, isso vai ser decidido.
Se eu for fazer o carro da Barbie, eu vou pintar ele de rosa. Se eu não for fazer, se esse carro for ficar na minha coleção, eu vou pintar ele de outra cor. Mas isso vai ser definido apenas depois que eu terminar todo o processo de funilaria dele. Porque ele está bastante arranhado aqui e bastante arranhado aqui. Aqui em cima, ele vai ter que ser ajustado. Não sei como vou fazer determinadas coisas aqui. Por exemplo, se eu for fazer ele... Desculpa. Se eu for fazer ele alguma modificação, por exemplo, cobrir essa grade aqui, para ele deixar de ser uma BMW, estou considerando agora que ele é, eu vou trabalhar ele com outras cores. Mas essa questão da pintura só vai ser decidida depois. Ainda tem o ponto que eu tô procurando um jeito de retirar a tinta. Porque se vocês puderem ver aqui, ó, eu tô raspando isso com uma tesoura e a tinta sai, mas ela não sai muito da carroceria. Eu pressuponho que essa tinta, o plástico dele, deve ser o mesmo plástico usado em modelos de plastimodelismo. Então ele vai ser um plástico bem resistente. Eu ainda vou ter que descobrir como tentar tirar isso daqui. E se eu não conseguir com algum método, porque eu já procurei alguns métodos e eu não gostei de como trabalhar com ele, porque é relativamente perigoso. Por exemplo, eu ouvi dizer em alguma das pesquisas que eu poderia tentar tirar essa tinta com fluido de bateria de carro. Eu tenho um problema para arranjar fluido de bateria, mas é bem provável que eu só faça um lixamento por cima, um lixamento leve, retire ele e depois faça um polimento. Bem, pessoal, isso é tudo que eu queria mostrar agora na primeira parte desse vídeo. Daqui a pouco vocês vão pegar um pequeno corte e vocês vão entrar na parte que eu tinha gravado antes e como eu fiz a basezinha desse carro com a base desse ônibus. Então, até daqui a pouco. Olá, pessoal, estamos de volta. Bem, isso aqui vocês estão vendo esse corte, mas essa parte está sendo gravada uns 3, 4 dias atrás, porque eu tô meio gripado e foi uma gripe muito forte e não tava conseguindo nem falar direito. Mas vamos começar as nossas primeiras partes do que a gente vai chamar de customização, né? Eu vou usar esse alicatezinho de corte porque eu vou começar a preparar a área para fazer o corte dessa base. Então, ele vai ficar mais ou menos nessa posição. Então, eu vou cortar isso daqui mais ou menos aqui. Porque quando eu for arredondar essa parte, ela vai ficar melhor. Ela vai ficar melhor de mexer. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Então, ó, temos ela aqui. Mais ou menos nessa posição. E eu vou
Assim, ó, é certeza que ele vai ficar meio torto, é certeza que ele não vai ficar perfeito, mas para o estado que ele tá, qualquer coisa é melhor do que ele ficar assim. Depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Ok. Pronto. Ótimo. Começo fazendo os cortes errados. Tudo bem. Pronto. Poderia ter ficado pior, mas está bom. Vou dar só uma ajeitadinha aqui. Pronto. Bem, ele não vai ficar exatamente do jeito que tá aqui. O que é que eu pensei em fazer? Ele não tá, ele está exatamente assim. No entanto, eu vou pegar uma placa de... Eu vou pegar aquela placa que eu tenho e eu vou fazer ele mais ou menos até aqui, nesse mesmo formato. Aquelas placas brancas, eu vou chamar placa de PVC, de 5 milímetros, e eu vou colocar ele aqui em cima para ele dar uma estabilidade. E também daqui para baixo. Por quê? Porque esse plástico aqui, ele é extremamente mole. E se eu deixar ele simplesmente aqui, ele não vai segurar nada, como vocês percebem. Então, esse corte aqui é só um corte superficial. Superficial não, inicial, para ele me dar o formato mais ou menos que eu quero. Ele vai ficar um pouquinho mais para cima, mais ou menos aqui, que ele vai, aqui ele desce bastante. Isso, opa, esse daqui tá atrapalhando. Ok. Aí agora, por causa dessa entradazinha aqui, ele entra um pouquinho melhor. Mas a ideia é que ele fique nivelado, ou um pouco mais alto. Daqui agora é porque aqui ele tem encaixe. Aqui o que encaixa, segura ele, é isso daqui. Então, e é exatamente isso. Ó. Ele teria que encaixar exatamente aqui, para ele poder fazer um encaixe perfeito. Mas, como vocês veem, ele não encaixa. Ele sempre ficaria porque a base do caminho do ônibus é meio arredondada e ele era bastante grande. Posso depois dar um jeito de colocar isso daqui lá. Poderia até ser uma boa ideia. Esse encaixezinho aqui, na hora de colar, para ele dar aquele prender de uma maneira bastante eficiente. Ou eu poderia simplesmente parafusar. Poderia também ser uma boa. Eu tenho alguns parafusos. Cadê? Tô horrível. Esses parafusos daqui
Não, fica folgado. Precisaria de um parafuso um pouquinho maior. Mas eu vou ver depois o que é que eu faço. Isso aqui eu não vou jogar fora, não. Esse daqui é bem provável que eu vou ter arrancar. Vou até aumentar o buraco dele só para saber o que é que vai ser feito, se eu vou usar essa base ou não. Mas é certeza que não. Pronto, ó. O problema é exatamente esse. Ficaria até bom deixa eu furar um pouco mais. É um carro, o carro que eu comprei, esse ônibusinho, ele é a fricção. Então, ele conseguiria ficar, ó, se eu conseguisse puxar ele um pouquinho mais para trás, forçando, ele daria. Se eu não forçar, ele não fica no ponto certo. Então, infelizmente, isso daqui também vai ter que sair. Não vou poder aproveitar nada disso daqui. Aqui, pronto, um cortezinho, tá. Ele vai ficar mais ou menos desta forma. Vai ficar um pouquinho mais alto, o buraco da roda é muito grande, mas é aquele velho, né? Faz parte. Não, não tá perfeito. Eu vou dar um cortezinho de nada. Esse daqui ficou um pouquinho melhor que o outro. Vou dar um cortezinho de nada aqui. Cortezinho de nada mesmo. Ele encaixou um pouquinho. Ó. Ele já encaixou. Opa, encaixe errado. Ele já encaixou um pouco melhor aqui. Certo, ele já encaixou um pouco melhor aqui. Tem que cortar essa pontinha aqui também. Tá. Aqui, arredondei um pouquinho mais. Pronto. Encaixou. O problema, o encaixe tá sendo só um pouquinho ruim por causa disso daqui. Que eu tenho que tirar. Porque ele vai encaixar aqui. A base dele parece, aparentemente a base desse carro era bem rente a ele. Pronto. Isso não vai ser o ponto que eu vou trabalhar agora, mas veja só, já melhorou um pouquinho mais. Só tem que ficar um pouquinho mais para trás.
ok? Isso aqui vai ser ajustado por depois. Não é o que a gente vai fazer agora. Vou cortar aqui. Eu poderia tirar essa base e a fricção dele, mas eu acho que vai dar muito trabalho e vai ser muito ruim de tirar, então vou deixar assim mesmo. Pronto. Então, parte de trás. Ele tem um negocinho aqui para segurar, parte da frente. Essa parte de trás eu vou deixar ela assim mesmo, porque se eu botar ela muito para trás, eu vou pegar na parte da fricção, do motor de fricção. Pronto. Agora ele está encaixando muito bem. Poderia... Com isso daqui, eu não precisaria nem mexer, porque essa parte aqui é um pouco mais dura. Mas eu vou fazer uma proteçãozinha aqui. Então, aqui o encaixe dele tá muito bom. Eu só precisaria nivelar e ajustar aqui atrás. Aqui na frente eu posso dizer que eu errei um pouquinho. Mas... eu posso dizer que eu errei, mas eu posso dizer que não foi tanto assim. Que apesar desse buraquinho tá aqui... Desse buraco, tem um buraquinho aqui que foi parte do meu corte errado. Ele não encaixa muito bem não, então... É aquela coisa. A vida é assim. Certo. Vamos ver. Esse plástico também ele é horrível. Pronto. É isso que eu queria dizer. Pronto. Ele encaixou. O que é que eu vou fazer agora? Isso daqui vai ser a nossa base de sustentação do carro. Certo? Ele tá assim. Rodas estão boas. Vou dar uma nivelada. Uma raspada aqui. Com a lixa. E eu vou encaixar totalmente. Toda essa base, ela vai ficar em cima de uma placa de PVC. Que eu vou colar isso tudo. Pra ela não ficar se mexendo muito. Isso aqui normalmente é pra lixar ferro. Mas como eu preciso de um trabalho um pouquinho mais delicado, eu vou usar para lixar plástico. Talvez eu precise da outra, da redondinha. Sim.
Acho que ficou bonzinho. Não vou dizer que ficou perfeito. Não vou dizer que ficou ruim. Mas, como ele vai ficar mais ou menos por baixo, não tem muito o que se reclamar, não. Tá aqui. Eu vou dar... Depois eu vou passar uma cola para prender as rodas exatamente no meio. Não vou tirar muito. Aqui. Pronto. Ok. Bem encaixado. Talvez eu vá ter que tirar vou tirar um pouquinho mais para trás disso, mas não muito. Ou não. Não, precisa não. Pronto. Então, nossa base, ela tá pronta. Ou quase. Que era a parte mais complicadinha de se fazer. Aqui. Ok. Agora eu vou precisar colar esses dois para ele poder receber a placa de PVC branco. Eu estou pensando em fazer uma colagem com cianacrilato por aqui. Mas eu ainda não sei, não tenho ideia de como. Não tenho ideia ainda de como. Talvez eu use... Vou tentar. O que é que eu vou fazer? Eu vou nivelar esses dois. Ou eu vou pegar essa parte mais lisa, também uma boa ideia,
Vou começar por você mesmo. Vou pegar essa parte mais lisa. Vou cortar uma pequena parte, como se fosse uma folha, e colar aqui no meio. Quanto? Mais ou menos. Tá, uma folha não. Talvez seja melhor passar uma linha aqui e uma linha aqui. Então, esse daqui passando pela metade é melhor. Pronto. Aí eu vou passar cola aqui, colando ele dessa forma. Do centro para o meio mesmo. E depois do outro lado. Só que eu vou precisar de uma partezinha um pouquinho mais alta aqui no meio. Talvez essa base assim. É. Isso daqui mais ou menos dessa forma. Dá pra gente ter uma sustentação. Pronto. Assim. A cola tá aqui do lado. Ok. Tá aqui. Eu tenho que comprar pontas de agulha hipodérmica para colocar nesse negócio do... Vai ficar mais ou menos desta forma. Aqui. Vai ser meio chatinho fazer isso. Eu vou tentar, antes de fazer a colagem mais pesada, vou tentar dar uma pequena... Acho que a minha cola entupiu. Deixa eu ver se ela entupiu mesmo. Eu ia colocar diretamente, mas acho que não. Realmente ficou um pouco de cola na entrada. Pronto, foi. Eu ia fazer uma colagem mais bruta, mas eu vou fazer uma colagem, tentar fazer uma colagem mais delicada. Eu acho que colagens delicadas não vai servir para isso. Vão ter que ir na ignorância mesmo. Aqui. Só pra... umas batidinhas como sempre, né? Certo. Esperando que ele não tenha colado as partes erradas. Como eu não vou... colei a parte errada. Como pode ver, botei a cola aqui, mas aqui ela não foi pro canto certo. A vida é assim.
Mas ele só prender dessa forma já é suficiente. Por quê? Porque eu vou colocar a cola principalmente aqui para segurar. Aí. Fechado. O acelerador. Agora que o acelerador vai fazer o seu efeito, então agora ele está seguro. Vou manter ele aqui em cima apenas por motivo de segurança. Pronto. Então agora ele não vai correr tanto. Vamos fazer um teste de... Pronto. Tá certo? Tá. Então a partir daqui, ó, já dá pra ver que eu vou ter que fazer... melhorar esse encaixe. Aqui eu vou ter que cortar um pouquinho. E aqui eu vou ter que limar para ele entrar. Então, vamos cortar só essa pontinha. Ok. Tá bom. Aqui em cima, eu cortando aquela ponta, ele já encaixou melhor. Vamos só agora prender. Como é que a gente vai prender isso? Eu vou colar essa base aqui, mas eu tô percebendo que ela tá meia grossa ainda. Então acho que eu só vou colocar uma pontinha aqui. Assim. E outra pontinha do outro lado. Vamos pegar só essa primeiro. Pronto. Isso daqui vai dar nossa resistência. Aí eu vou cortar esta ponta. E ele vai entrar aqui. Exatamente nesse ponto. Dá pra arrancar? Ele vai entrar aqui. Ok. Depois de um tempo, no começo você acha que cola instantânea você tem que fazer as coisas super rápido para poder não perder a coisa dela. Aí depois de um tempo, quando somente você começa a trabalhar com ela mais, você percebe que você não precisa daquela velocidade toda. Não precisa daquela velocidade toda que você pensa que precisa. O que você precisa é só... Opa!
Tenho que me acostumar. Tava fazendo aqui porque a posição tava meio ruim. Pronto. Tava fazendo lá de fora. Eu ainda. É porque às vezes eu me concentro tanto em fazer as coisas, eu vou para uma posição mais confortável e eu esqueço que ele tá fora da câmera. Mas fizemos a base. A base tá totalmente segura. E pelo nosso dry fit, ele vai dar para segurar com poucos problemas. Essa roda ela tá bem, opa. De novo, fora da câmera. Deixa eu levantar ela um pouquinho. Então assim, ó. Pelo nosso dry fit, tá bem encaixado. Tá na posição que a gente bem queria. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colar essa roda para ela não ficar sambando do jeito que tá. Vou encontrar o meio termo dela. Eu acho que o meio termo é esse. E eu vou dar um pingo de cola. Assim, deixa eu dar um toquinho. Merda. Pronto. Deixa eu só um pouquinho mais pra cá. Foi demais? Eita. Pronto. É isso. Uma gota. Agora a roda tá presa, tá não. Não está presa. Tentar de novo, era para ter esperado um pouquinho mais. Vamos lá novamente, mas ela relativamente chegou no ponto que eu queria. Eu realmente deveria ter esperado um pouquinho mais. Prendeu, agora prendeu. Agora prendeu. Vamos lá. Um pouco aqui, um pouco desse lado. Vamos fazer a limpagem da tampa da cola, né? Segurou. Vamos dar um spray de cianacrilato. Esperar um pouquinho mais, que eu coloquei mais cola que o normal. Mas pro dry fit, a gente já consegue pegar, ok? Talvez esteja um pouquinho mais para cá do que para cá, mas no geral não vai fazer muita diferença. Desenhar a placa aqui em cima vai ser um pouquinho complicado. Mas vamos ver o que é que dá para fazer. Pronto. Temos a base do nosso carro.
esse começo inicial aqui era o que eu tava precisando pra dar aquele... Tem que tirar um pouquinho aqui. Isso é só um começo inicial que... ele precisava para poder iniciar esse carro. Ficar um pouquinho mais curto desse lado não vai ter problema nenhum, que como eu disse, a gente vai colocar uma placa de PVC em cima. Então, todo encaixe dele vai ser alterado por causa disso. Vai ficar um pouquinho mais alto, só um pouquinho aqui embaixo. Não sei, aí vem a questão. Não sei se eu coloco a placa só aqui no meio, aqui na ponta e aqui atrás, ou se eu coloco nele todo. Colocar nele todo vai ser um pouquinho problemático, mas eu vou ver isso depois. A ideia desse vídeo, era exatamente aquilo que a gente fez hoje. Primeiro, pegar a base, certo? Explicar qual era o projeto, pegar a base, mostrar de onde eu tirei a base do carro e depois começar a fazer a montagem básica dessa base. Depois disso, a gente vai deixar todos os detalhes que eu falei agora para depois. Próximo vídeo, a gente vai começar a tentar ajeitar essa carroceria. Ela tá muito arranhada e eu vou ter que ter um cuidadozinho em especial para ajeitar determinadas coisas. Gostaria de agradecer a todos por estarem assistindo esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.